Olá, meus irmãos, nós estamos aqui em mais um Guia Tempo com Deus e eu quero ler o texto de Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Nós estávamos falando sobre a ótica do Evangelho e sobre como o Evangelho é o poder de Deus, não apenas para a salvação, mas para a nossa santificação, para a nossa transformação. Infelizmente, a santificação, que é o crescimento em santidade, não funciona como nós gostaríamos. Por causa do pecado que habita em mim, tenho uma tendência contínua de minimizar o Evangelho ou de encolher a cruz. Isso acontece pelo menos de 2 maneiras. A primeira é quando minimizo a santidade perfeita de Deus, pensando a respeito dele como alguém inferior ao que sua palavra declara que ele é, ou quando elevo a minha própria justiça pensando a respeito de mim mesmo como alguém melhor do que realmente sou. Assim a cruz se torna menor e a importância de Cristo na minha vida é diminuída. O efeito do contato com a santidade de Deus é a exposição da nossa própria pecaminosidade. No texto que nós lemos de Isaías, Isaías foi exposto à majestade santa de Deus. A reação natural dele foi a de se sentir totalmente perdido, dada a realidade do seu pecado diante de Deus. Nós estamos falando então de Isaías, que era profeta, que já tinha uma carreira profética, mas que definitivamente, de alguma forma, a sua vida, o seu coração refletia um pouco da realidade do povo na época. Então Isaías reconhece o seu pecado. Quanto maior for a nossa compreensão, quanto mais contínua for a nossa exposição à santidade de Deus, a percepção da nossa pecaminosidade deve crescer. Então, se a nossa santificação não está acontecendo como deveria, de uma forma onde nós somos transformados, onde nós abandonamos os nossos pecados, onde nós renovamos a nossa mente, onde nós então nos revestimos do novo homem, se isso não está acontecendo de maneira regular, natural, então nós não estamos saudáveis espiritualmente. E é uma forte evidência de que nós estejamos talvez incorrendo nesses 2 erros, diminuindo a santidade de Deus, não considerando a grandeza, a seriedade da ordem dada por Deus. Sejam santos, porque eu também sou santo. Lá em Levítico, reafirmada por Pedro no Novo Testamento. Crescer no Evangelho significa enxergar mais da santidade de Deus e mais do meu pecado. E por causa daquilo que Jesus fez por nós na cruz, não precisamos ter medo de ver Deus como Ele realmente é ou de admitir quão falhos realmente somos. Nossa esperança não está na nossa própria excelência, nem na vã expectativa de que Deus vai abrir mão dos seus padrões e baixar o nível. Pelo contrário, descansamos em Jesus como nosso perfeito Redentor, aquele que é a nossa justiça, santificação
e redenção, conforme 1 Coríntios 1,30. O que nós devemos considerar em relação a isso? Nós devemos admitir, então, a nossa condição. Em primeiro lugar, devemos admitir, avaliar nossa vida, e ao avaliar nossa vida, devemos admitir se estamos de fato crescendo ou não. E se não estamos crescendo, considerar a grande possibilidade de Deus não estar sendo grande diante dos nossos olhos, de não estarmos nos expondo a Ele como nós deveríamos. Porque todas as vezes que somos expostos à santidade de Deus, todas as vezes que estamos expostos a Ele através da oração, da palavra, genuinamente expostos, há uma compreensão em relação à nossa pecaminosidade, há um ímpeto de temor, de receio pela nossa própria saúde física, porque o pecado diante da santidade de Deus deve nos fazer temer a própria vida. Por outro lado, aqueles que estão caminhando bem na vida cristã, aqueles que estão aparentemente maduros e crescendo, devem ter o cuidado para avaliar se não estão se apoiando na sua própria justiça, se não estão acreditando que são aceitos por Deus por causa da sua performance. Ninguém é aceito por Deus por causa de performance. Não a nossa. Nós somos aceitos por Deus em Cristo Jesus por causa da performance dele. A performance de Cristo, que viveu como um homem, mas não pecou. Que sofreu, que morreu, que ressuscitou, que pagou a dívida pelos nossos pecados. Não devemos nos afastar de Deus por causa da nossa compreensão legalista, acreditando então que porque falhamos, pecamos e a nossa performance não está tão boa, que Ele já não nos ama. Ele nos ama e nós fomos aceitos por causa de Cristo, não por causa de nós mesmos. E muito cuidado também para que não sejamos com aqueles que estão passando por lutas, com aqueles que tropeçaram, com aqueles que são mais fracos, que não sejamos julgadores, amputadores, mas que sejamos então pessoas amáveis, que ajudam os irmãos mais fracos, que olham com compaixão, com misericórdia. Se você acredita que você está exposto à santidade de Deus, se você acredita que você está crescendo de maneira saudável, mas você julga, você não é misericordioso com os pecados, com os fracassos e com as falhas das pessoas ao seu redor, então você não está de fato crescendo na graça de Cristo, de fato não está tendo noção da sua real condição diante dele como cristão, mas ainda com uma tendência pecaminosa. Meus irmãos, olhemos então, busquemos então a face de Deus, busquemos então uma experiência como a de Isaías, que a gente possa se expor a Ele, que a gente possa se expor à palavra dele, que a gente não diminua a sua santidade, mas que também a gente não se apoie numa justiça que é como trapo de imundícia. Que ao sermos expostos, que a nossa religiosidade também seja exposta como pecado, que nós confessemos e abandonemos. Ao sermos expostos, que o nosso pecado seja confessado e abandonado, para que tenhamos então uma experiência como a de Isaías, totaliter aliter. Depois daquele dia, Isaías foi totalmente outro. E apenas depois de admitir o seu pecado, ele foi perdoado, curado e transformado. Nós podemos fazer isso hoje. Basta dobrar o joelho, orar ao Senhor e buscar o Senhor através da sua palavra. Que Deus te abençoe.